Então, retomando, a gente vai começar hoje no artigo 21 do provimento. Então, embora sejam pessoas físicas, os tabeliães e oficiais de registro do Estado de Minas Gerais deverão requerer a inscrição da serventia no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, CNPJ, para fins exclusivamente fiscais, comunicando o respectivo número à Corregedoria Geral de Justiça. Gente, algumas vezes eu já falei isso, né? Mas quem vê mais é quem trata mais das coisas do financeiro junto comigo do cartório. Eu sempre falo, olha, eu preciso da nota fiscal, mas a nota fiscal tem que ser no meu nome, pessoa física, né, no meu CPF. Por quê? Por causa dessa determinação, que não pode assumir nenhum tipo de obrigação no CNPJ do cartório. Olha o parágrafo 1º. É vedada a contratação de prepostos e serviços, bem como a aquisição de bens ou produtos de qualquer natureza no CNPJ da serventia. Excepcionalmente, a contratação de serviços necessários à atividade da serventia poderá ocorrer no CNPJ da serventia nas situações autorizadas pela Corregedoria Geral de Justiça. Inclusive, todos os funcionários cartórios são contratados em meu nome, pessoa física, por causa dessa vedação contida no parágrafo 1º do artigo 21. E essa excepcionalidade contida no parágrafo 2º, sinceramente, eu não conheço nenhum caso. Inclusive, eu entrei em contato com o Tribunal de Justiça quando eu fui assumir o cartório de papagaios para tentar saber qual seria a situação e não consegui nenhuma resposta de qual seria o caso. Agora a gente vai começar a ver sobre os prepostos. O que são os prepostos? São os funcionários do cartório, são aquelas pessoas que recebem essa autorização para atuar no nome do oficial, tá? Do oficial do tabelião. Então, dos prepostos. Os tabeliães e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar prepostos, escolhendo dentre eles os substitutos com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho. Então, dentre os prepostos contratados, eu vou escolher quem serão os substitutos. Os substitutos, eles pode ser mais de um substituto, né? O cartório pode ter mais de um substituto, e é o que acontece, inclusive, no cartório de papagaios atualmente. Parágrafo 1º. Em cada serviço notarial ou de registro, haverá tantos substitutos quantos forem necessários a critério de cada tabelião ou oficial de registro. Parágrafo 2º. A designação de substitutos e de escreventes, né? Assim como sua destituição deverá ser feita por meio de portaria interna, constando nos casos de designação. Aí vem aqui descrevendo tudo que tem que constar nessa portaria interna. Então, gente, quando um funcionário ele começa a trabalhar no cartório, precisa ser feita uma portaria interna, que é a comunicação interna, né? Uma portaria é uma comunicação interna em que simplesmente é comunicado a designação de uma nova pessoa, um novo preposto. E o que tem que ter nessa designação? O nome e a qualificação completa da pessoa, indicando a nacionalidade, data de nascimento, estado civil, profissão, endereço e lugar de domicílio. Tem que ter o CPF, tem que ter a identidade. Tem que ter a função para a qual foi feita a designação. E no caso dos escreventes, deve ser discriminadas quais são as atribuições que são designadas a eles. Tem que também constar a data da admissão no serviço e se a pessoa possui autorização para requisitar ou receber selos de fiscalização e etiquetas adesivas. Então, gente, depois dessa portaria, né, eu faço a portaria, que é essa comunicação interna. Aí essa portaria eu vou assinar e vou afixar no cartório. E eu tenho que pegar uma cópia dessa portaria e enviar para o tribunal, para a juiz diretora do foro e também para a Corregedoria de Justiça, né, no setor da Coref, que é o setor das serventias extrajudiciais. Nos casos de destituição, tem que constar o nome, número do CPF, documento de identidade, a função que a pessoa foi destituída e qual que é a data da destituição. Parágrafo 3º. Cópia da portaria interna a que se refere deverá ser encaminhada por ofício ao diretor do foro da respectiva comarca e também para a Corregedoria Geral de Justiça, através do malote digital, até o 15º dia útil do mês subsequente à da designação ou da destituição. Deverão ser encaminhadas ao diretor do foro e à Corregedoria Geral de Justiça as informações sobre a contratação e a dispensa dos auxiliares no mesmo prazo do anterior.
Os auxiliares, gente, são aquelas pessoas que não vão atuar como escreventes, então eles não vão ter autorização para praticar os atos, a lavratura dos atos. São pessoas que ficam mais por conta da parte administrativa do serviço. Então, aí aqui também vem, né, nos casos de contratação, o que precisa constar, nos casos de dispensa também. Os escreventes poderão praticar somente os atos que o tabelião ou oficial de registro autorizar. Então, por isso que na portaria vem descritos os atos que os escreventes podem praticar. Agora, os substitutos poderão, simultaneamente com o tabelião ou oficial de registro, praticar todos os atos que eles sejam próprios, exceto nos tabelionatos de notas de lavrar testamentos. Então, gente, o escrevente substituto, ele pode praticar todos os atos, aí não precisa nem descrever de forma minuciosa todos os atos que eles ficam autorizados, porque eles podem praticar todos os atos que o tabelião ou oficial de registro ficam autorizados. E aí o parágrafo 7º determina que dentre os escreventes substitutos, aí um deles vai ser designado pelo tabelião ou oficial de registro para responder pelo serviço nas ausências e nos impedimentos do titular. E essa designação tem que ser comunicada também através de ofício, tá? Para o tribunal, para a juíza diretora do foro e também para a corregedoria. Artigo 23. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos, de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços. Então, toda a alteração de funções ou a determinação das funções, a escolha dessas funções e a remuneração, ela é totalmente combinada de forma livremente entre o tabelião oficial de registro e o preposto, tá bom? Aí aqui, gente, há a forma de ingresso nos serviços notariais e de registro, tá? Como que é feito? Então, aqui acontece, a primeira coisa é a outorga da delegação. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Então, isso é uma previsão constitucional, que os serviços notariais e de registro, eles são um serviço público que são exercidos pelo particular por delegação do poder público. A investidura, como que acontece essa investidura, né? A investidura na delegação perante o Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais ou do magistrado por ele designado se dará dentro do prazo de 30 dias da expedição do ato de outorga da delegação, prorrogável uma única vez por igual período. Então, primeiro acontece a outorga da delegação e depois vai acontecer essa investidura. A investidura ocorrerá em solenidade coletiva, em data e local oportunamente divulgados pelo Corregedor-Geral de Justiça. Eventuais requerimentos para investidura fora da solenidade coletiva ou para prorrogação de prazo deverão ser protocolizados diretamente na Corregedoria Geral de Justiça no prazo mencionado no caput deste artigo para oportuna designação de nova data e local para o ato. Para a investidura, o candidato se desincompatibilizará previamente de eventual cargo, emprego ou função pública, inclusive de outro serviço notarial ou de registro por ele ocupado. Ou seja, a pessoa não pode estar exercendo um cargo público e assumir o cartório. Ela tem que primeiro se desincompatibilizar, né? Então, quando eu fui assumir o cartório, eu tive que pedir a desincompatibilização, né? Eu tive que... esqueci completamente a palavra agora. Pedir exoneração do cargo de delegada de polícia. E aí, para assim, na solenidade de investidura, prestar esse compromisso de que não possuía... aqui no parágrafo 5º que fala: no ato de assinatura do termo de investidura, o candidato apresentará documento de identidade oficial com foto e entregará devidamente preenchida declaração de não acumulação de cargo, uma declaração informando que você não está acumulando cargo público.
no parágrafo 4º eu não li, né? Na solenidade de investidura, o candidato prestará o compromisso de, bem fielmente, com lealdade e honradez, desempenhar as atividades da serventia para a qual recebeu delegação, cumprindo as leis e os atos normativos que regem os serviços notariais e de registro. Parágrafo 6º. Não ocorrendo a investidura no prazo marcado, aí é tornada sem efeito a outorga da delegação por ato do presidente do TJ. Aí a entrada em exercício, né? Ou seja, quando que começa realmente? O exercício da atividade notarial e de registro terá início perante o diretor do foro dentro de 30 dias improrrogáveis contados da investidura. Então, vocês entenderam que tem a outorga, depois tem a investidura e depois que vai acontecer a entrada em exercício. Dentro de 5 dias contados do exercício, o novo delegatário providenciará o encaminhamento de cópia dos documentos abaixo relacionados à corregedoria. Então, assim que assume, entrou em exercício, tem 5 dias, o prazo, né, de 5 dias para enviar os documentos para a corregedoria. Quais são os documentos? O termo de exercício, o formulário de cadastro da corregedoria, documento de identidade oficial, o CPF e o CNPJ, que nesse intervalo tem que abrir o CNPJ. Tem que se inscrever, né, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Se o exercício não ocorrer no prazo legal, o ato de delegação de serviço será declarado sem efeito pelo presidente do Tribunal de Justiça. A entrada em exercício do novo delegatário se dará em data designada pelo diretor do foro. Tá, gente, essa parte aqui da carteira de identidade funcional, ela foi revogada pelo provimento de 2022, tá? E só tá em vigor esse artigo 33, não sei por quê, porque, gente, não acabou que tinha essa previsão aqui, né, no provimento, mas essa carteira de identidade funcional, ela nunca foi colocada em prática, nunca foi feita. Então, esse dispositivo se tornou letra morta aqui. Eu não sei por que foi revogado, sinceramente, eu não sei por quê que houve essa revogação. Eu não sei se vai haver uma carteira nacional, não sei. Mas a carteira funcional, gente, é a carteira de profissão, igual os médicos têm, do CRM, igual o advogado tem OAB, é o mesmo tipo, tá? Dessa carteira funcional. A vacância, gente, o que é essa vacância? A vacância, gente, é a forma do cargo se tornar do cargo ficar vago, tá? Então, quando que essa delegação ela vai ser extinta, né? Quando que ela se extinguirá? Ou seja, quando que extinguirá a delegação que foi concedida para mim, né? Então, por morte, por aposentadoria facultativa, por invalidez, por renúncia ou pela perda da delegação, tá bom? Só por esses motivos, gente, que eu posso sair do cartório, entendeu? Então, esse cartório, quando que ele deixa de ser, quando que eu deixo de ser a titular do cartório de papagaios? Pela minha morte, pela minha aposentadoria facultativa, se eu me tornar inválida, pela renúncia, se eu mesma renunciar, ou se eu perder a delegação. A aposentadoria facultativa ou por invalidez ocorrerá nos termos da legislação previdenciária. As situações enumeradas no caput deste artigo, no prazo de até 5 dias contados da vacância, serão comunicadas ao diretor do foro e à Corregedoria Geral de Justiça pelos então titulares dos serviços notariais e de registro, quando vivos, bem como pelos substitutos, escreventes autorizados e auxiliares. Então, se porventura acontecer alguma situação dessas, se eu estiver viva, eu mesmo comunico. Se eu falecer, aí algum substituto ou escrevente autorizado ou auxiliar que vai fazer essa comunicação para o tribunal. Extinta a delegação, o diretor do foro declarará por portaria a vacância da serventia, observado o disposto no parágrafo 5º deste artigo, e designará, nos termos do artigo 34 deste provimento, o tabelião ou oficial de registro interino para responder pelo expediente, bem como remeterá em até 24 horas cópia do ato à Corregedoria Geral de Justiça. Então, gente, isso aqui, assim que for extinta essa delegação para mim, por exemplo, né, tem esse prazo para o tribunal também declarar através de uma portaria, vai declarar o cargo vago, né? Vai declarar o cargo vago e extinta a delegação.
Publicada a portaria declaratória de vacância, os interessados poderão, em 15 dias, apresentar a impugnação. Pode ser impugnado esse ato, que será decidido no mesmo prazo pelo diretor do foro, o qual remeterá a cópia da respectiva decisão para a Corregedoria Geral de Justiça. Então, quem vai decidir isso é o juiz diretor do foro. Serão observados os seguintes critérios para a definição da data de vacância. Então, por que é importante, gente, essa data de vacância? Porque isso vai definir a ordem de todos os cartórios que estão vagos. E essa ordem de vacância dos cartórios define para o próximo concurso se esse cartório ele vai para o concurso de provimento ou se ele vai para o concurso de remoção, tá bom? Então, por isso que essa data da vacância é importante, definição. Se foi através do óbito, vai ser a data da morte constante na respectiva certidão de óbito. Ou vai ser a data da aposentadoria facultativa ou por invalidez, assim considerada aquela em que ocorrer a publicação do respectivo ato na imprensa oficial, quando concedida pelo IPSENG, ou o deferimento do respectivo requerimento pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, quando se tratar de aposentadoria pelo regime geral de previdência social, ou a data do reconhecimento da invalidez, assim considerada aquela em que ocorrer. Então, depende da situação, né, gente? Pode ser a publicação do ato de extinção da delegação pelo presidente, quando não estabeleça outra data específica, ou o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a invalidez. Outra data também que pode ser considerada é a data, a data da renúncia, assim considerada aquela em que for protocolizado o respectivo requerimento perante o diretor do foro, caso não estabeleça outra data específica. Ou pode ser a data do trânsito em julgado da decisão que aplicar a pena de perda da delegação. Também pode ser a data do trânsito em julgado da decisão judicial que declarar a extinção da delegação, caso não estabeleça outra data específica. A data da investidura do titular em outro serviço notarial ou de registro, tá? No caso da pessoa ser nomeada em outro concurso, tá? Ou a data da investidura do titular, foi essa que eu li, em outro serviço notarial de registro, ou a data da posse do titular em qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que sem remuneração, ressalvados os casos de mandato eletivo, tá? Função ou cargo público, gente, pensa só, a pessoa que passou num outro concurso público e assumiu um outro cargo ou outra função pública, tá bom? O diretor do foro comunicará para a Corregedoria Geral de Justiça impreterivelmente até o dia 10 de janeiro e o dia 10 de julho de cada ano toda e qualquer vacância de serviço notarial de registro ocorrida no semestre anterior. Aí a Corregedoria, sempre nos meses de janeiro e julho de cada ano, ela vai fazer essa publicação da lista geral atualizada dos serviços notariais e de registro com vacância declarada no Estado, observando-se as regras da Resolução 80. Que declara a vacância dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais, que serão submetidos a concurso público e também a Resolução 81, que dispõe sobre os concursos públicos. Ok? Essa lista geral, referida no parágrafo 7º, será elaborada em rigorosa ordem cronológica de vacância, definidora do critério de ingresso, se vai ser provimento ou remoção das serventias vagas a serem ofertadas em concurso público. 2/3 das serventias, gente, elas vão para provimento e 1/3 para remoção. Então, por isso que a data é importante. Vai uma para provimento, uma para provimento, uma para remoção. Uma para provimento, uma para provimento, uma para remoção. Então, por isso que é importante estabelecer essa data da vacância do serviço. Para o desempate de vacâncias ocorridas na mesma data, será observada a data de criação do serviço, prevalecendo a mais antiga. Se persistir o empate, aí será promovido o sorteio público. O critério de ingresso em concurso público de cada serventia destinada para o provimento e para a remoção, aplicado alternadamente à proporção de 2/3 partes e 1/3 parte, respectivamente, segundo a ordem cronológica de vacância, será permanente e vinculante, sem possibilidade de alteração enquanto persistir aquela vacância.
Caso a serventia não seja provida em concurso público, será mantida na lista geral de vacância com a mesma classificação, segundo o critério vinculante de ingresso, provimento ou remoção, já definido anteriormente. E aqui eu tô falando provimento e remoção e eu não sei se eu expliquei o que é provimento e remoção. Gente, provimento é a primeira vez que uma pessoa ela assume uma serventia extrajudicial. Então, vai ser através do concurso de provimento. Ela vai ser provida ali. Agora, no concurso de remoção, é quando você já é titular de outra serventia, com mais de 2 anos na titularidade de alguma serventia, você pode fazer o concurso de remoção. Não precisa fazer o concurso de provimento, mas pode fazer os 2 concursos. As serventias integrantes da lista geral de vacância que forem providas em concurso público também serão mantidas na listagem para fins de preservação do critério vinculante de ingresso dos demais serviços vagos, devendo constar expressamente a situação do provimento com indicação do respectivo concurso público, nome do novo delegatário e data de entrada em exercício. Ficam estabelecidos os dias 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano como datas de corte para elaboração dessa lista geral, de forma que as vacâncias ocorridas após essas datas serão incluídas na listagem a ser publicada no próximo semestre, porque aí vai para o próximo concurso, tá? Em tese, gente, os concursos de cartório, eles ocorrem a cada 6 meses. Então, estabeleceu essa listagem de 6 meses, dos últimos 6 meses da vacância, acontece gera essa listagem e aí acontece o concurso público relacionado àquelas serventias. Tá? Havendo razão fundada, o diretor do foro poderá, a qualquer momento, por portaria, revogar a designação do tabelião ou oficial de registro interino, designando outro responsável para responder pelo expediente, observado o disposto no artigo 34 deste provimento conjunto. Aqui agora a gente vai começar a falar da interinidade da intervenção, e aí quando finalizar esse tópico, ou no meio dele, aí eu vou falar sobre uma decisão recente do STF que vai gerar uma alteração significativa no provimento em breve, tá? Então aqui, ó, da interinidade da intervenção. Declarada a vacância da serventia, gente, vocês estão vendo como é que vai contando a historinha, né? Então, assim, primeiro a pessoa mostrou como que ela ingressa na serventia. Aí depois, como que a serventia fica vaga. Então, aí agora, ó, a serventia ficou vaga. E aí? Tá? Então, ó, declarada a vacância da serventia, o diretor do foro designará o substituto mais antigo como interino para responder pelo expediente. Tá? Então, gente, ó, a serventia ficou vaga por qualquer um daqueles motivos. Morte, invalidez, renúncia, ficou vaga. Quem que vai assumir a serventia? Vai ser designado como interino da serventia o substituto mais antigo. Então, se tiver mais de um substituto, vai ser o substituto mais antigo. E aí, quem faz essa designação é o próprio juiz diretor do foro. Não pode ser designado como interino, ó, não poderá ser designado como interino cônjuge, companheiro ou parente até 3º grau, por consanguinidade ou por afinidade. Gente, lembra dos graus do parentesco? Aqui, ó, de novo. Por consanguinidade ou por afinidade do antigo delegatário ou do antigo interino. Também de magistrado da ativa no Poder Judiciário do Estado. Também não pode ser interino, nenhum parente desses, do delegatário, de interventor ou de interino em exercício na mesma comarca. Tá bom? Então, por exemplo, gente, ó, se a minha serventia, né, fica vaga, né, se acontece a vacância da minha serventia, essa declaração de vacância, quem que não pode ser nomeado como interino? Meu cônjuge, ou seja, Fred não pode, ou meu parente até 3º grau. Quem são os meus parentes até 3º grau? Os meus pais, meus avós, meus filhos, meus netos, tá? Então, não podem ser nomeados. Ah, minha tia poderia ser nomeada? Poderia. Por quê? Porque a tia é parente... Ah, não. É até o 3º grau. Minha tia é parente de 3º grau. Então, não pode. Tá bom? De 3º grau. Mas poderia ser minha prima? Poderia. Ok? A designação de substituto para responder interinamente pelo expediente não poderá recair sobre pessoa
condenada em decisão com trânsito em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado nas seguintes hipóteses. Se a pessoa foi condenada por ato de improbidade, não pode, ou se ela foi condenada por algum crime contra a administração pública, contra a incolumidade pública, contra a fé pública, algum crime hediondo, crime praticado por organização criminosa, quadrilha ou bando, crime de redução de pessoa à condição análoga de escravo, os crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade e os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Nessa mesma proibição, incide aqueles que praticou o ato que acarretou a perda do cargo ou emprego público ou foi excluído do exercício da profissão por decisão judicial ou administrativa do órgão profissional competente, ou teve suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa por decisão irrecorrível do órgão competente, ou que perdeu a delegação por decisão judicial ou administrativa. Então, gente, olha só. Se eu tenho um substituto em alguma dessas situações e é declarada a vacância da minha serventia, não pode esse substituto ser nomeado como interino, ok? Então, não se aplicam as vedações do inciso 2º do parágrafo 2º deste artigo ao crime culposo ou considerado de menor potencial ofensivo. Não havendo substituto que atenda aos requisitos deste artigo, o diretor do foro designará interinamente como responsável pelo expediente delegatário em exercício no mesmo município ou em município contíguo que detenha uma das atribuições do serviço vago. É como se, vamos supor que meus substitutos não atendessem, quem que vai ser nomeado como interino? Algum delegatário de outro serviço, mas que tenha uma das atribuições. Então, aqui, como papagaios RCPN e notas, designaria um outro delegatário de cartório de RCPN ou de notas para assumir. Não havendo delegatário que atenda aos requisitos do parágrafo 5º, o diretor do foro designará interinamente como responsável pelo expediente um substituto de outra serventia, mas que seja bacharel em direito, com no mínimo 10 anos de exercício em serviço notarial ou registral. Tá? Então, poderia ser nomeado um substituto, mas desde que ele fosse um substituto de outra serventia, desde que ele fosse bacharel em direito e tivesse 10 anos como de exercício no serviço notarial ou de registro. Por decisão fundamentada do diretor do foro, poderá ser designada pessoa diversa dessas especificadas nos parágrafos 5º e 6º, tá? Mas só em relação ao parágrafo 5º e 6º, tá? Parágrafo 8º. A critério do diretor do foro, ou não havendo interessados em assumir interinamente os serviços vagos com baixa arrecadação de emolumentos, ou totalmente dependente dos recursos advindos da complementação de renda mínima pela conta identificada como Recomp, MG, recursos de compensação, deverá ser realizada a anexação provisória da serventia, conforme o artigo 300-H da Lei Complementar de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e a divisão judiciária do Estado de Minas Gerais. Então, gente, essa anexação é para aquelas serventias que têm baixa arrecadação e que não têm sido escolhidas nos concursos. Então, vai haver essa anexação, ainda que provisória, tá? Aqui será designado interventor para responder pela serventia, cuja designação deverá, no que couber, obedecer às regras do artigo 34 deste provimento conjunto nas seguintes hipóteses: o afastamento preventivo no curso de processo administrativo disciplinar. Então, pensa que se eu estivesse respondendo por um processo administrativo disciplinar, aí seria designado o interventor. Também como sugestão de aplicação de pena de perda de delegação, também seria nomeado interventor. No prazo de 30 dias após a designação, o interino e o interventor deverão enviar ao diretor do foro por meio de uma malote digital. Gente, o mesmo raciocínio que a gente fez quando acontece a investidura, a gente vai fazer aqui, tá? Para que o interino ou interventor
também enviem os documentos ao diretor do foro pela malote digital. Documento de identificação, CPF, comprovante de endereço, certidão atualizada de casamento ou de nascimento, comprovante de formação em direito ou de exercício na atividade notarial de registro, certidão negativa de antecedentes criminais e declaração de bens e direitos. Aqui, gente, são mais documentos. Por quê? Porque alguns desses documentos, quando a pessoa é aprovada no concurso público, ela apresenta esses documentos lá no concurso. Por isso que é diferente a exigência, tá bom? Vou encerrar esse vídeo e depois a gente dá continuidade no artigo 37.